Bom, meus irmãos, esse é o nosso momento bíblico. Eu vou ler para vocês aqui do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, capítulo 10. Um zelo pouco esclarecido. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que faço a Deus em favor deles é que se salvem, pois eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas um zelo pouco esclarecido. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram afirmar a sua própria justiça, e assim não se submetem à justiça de Deus. Pois o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que acredita se torne justo. O Evangelho é acessível a todos. Moisés assim descreve a justiça que vem da lei. Quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Mas a justiça que vem da fé diz o seguinte: não pergunte a si mesmo: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dos mortos. Mas, afinal, o que diz a Escritura? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Pois se você confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e acredita com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É acreditando de coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se chega à salvação. De fato, a Escritura diz: todo aquele que acredita nele não será confundido. Não há distinção entre judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Israel não acolheu o Evangelho. Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar se não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não houver quem o anuncie? Como poderão anunciar se ninguém for enviado? Como diz a Escritura, como são belos os pés daqueles que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? A fé depende, portanto, da pregação, e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Agora eu pergunto: será que eles não ouviram? Ao contrário, pela terra inteira ocorreu a voz deles e suas palavras foram até os confins do mundo. Pergunta ainda: será que Israel não entendeu? Moisés já dizia: farei com que vocês tenham ciúmes de um povo que não é povo. Provocarei a ira de vocês contra um povo insensato. Isaías até usa dizer: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Manifestei-me para aqueles que não perguntavam por mim. Ao passo que, sobre Israel, Isaías diz: o dia todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Amém. Bom, meus irmãos, vocês veem que o apóstolo Paulo, que era judeu, né, e que era fariseu, assim como esses dos quais ele está falando, mas que ele foi tocado pela luz de Jesus Cristo e entendeu quem é o Salvador. E aí ele tem pena deles, porque são seus irmãos, né? Eram seus irmãos lá na época. E então ele ficava chateado porque que
Eles tinham, né, Deus, mas não aceitavam Jesus. E então, o Paulo sabia que Jesus é a justiça, que é o presente de amor que Deus nos deu. Então, sem Jesus, eles não têm a justiça de Deus. Quem não tem Jesus não tem a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela se realiza através de Jesus, porque assim é que Deus estabeleceu. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que tem que, pelo menos, pedir para Jesus, falar o nome de Jesus. Porque se a pessoa não pedir para Jesus, né, ela não vai receber. Não tem bênçãos, não tem realmente relação divina para nós que seguimos a Escritura, os Evangelhos, nos foi revelado e ele fala que, pois o fim da lei é Cristo, para que todo aquele que acredite se torne justo, porque a lei transformava eles em injustos, porque eram eles quem usavam de forma indevida. E aí então queriam fazer justiça do seu jeito. E quem tem Jesus sabe que a justiça a gente entrega para ele e confia e sabe que a justiça virá, porque Deus não falha. Então, todos ouviram. O mundo todo sabe de Jesus. O calendário mudou por causa de Jesus. Não tem como o mundo não saber. Mas acreditar nele. Por isso que ele, né, coloca aqui o apóstolo Paulo a pergunta que o Isaías fez, né? Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mas ele pregou. Mesmo que muitos não acreditaram, mas hoje muitos acreditam. Então tem que pregar, tem que falar, e todos nós, cada um é um pregador, cada um pode falar que Jesus é a luz. Todos temos essa missão de pregar, e abençoado aquele que prega. Então, nós sabemos disso, temos fé em Jesus e não nos iludimos com a lei, né? E essa questão de ser povo de Deus é aquele que aceita o Pai, que aceita o Filho e o Espírito Santo. E segue de verdade. E ama as pessoas. E faz coisas boas de coração, não para conseguir salvação. Faz de coração porque ele vê que é justo. Então é isso que Deus quer de nós. Que sejamos justos e que acreditamos em Jesus. Amém. Amém. Alguém quer fazer uma... O apóstolo Paulo citou o profeta Isaías que diz que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Queria ver com o senhor, né, para a pessoa não ficar muito preso nisso. Olha, é muito simples, né? Isaías não teria como falar isso, né? Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, né? Então, que na verdade, né, muitas das revelações que falam em Cristo é o segundo Isaías. Então, na verdade, assim, Isaías, quando ele esteve na Terra, 700 antes de Cristo, ele não tinha como falar em Cristo. Cristo nem tinha vindo, ainda não tinha nascido. Então, essas palavras são do Paulo.
Entende? Porque o Paulo que pregava Cristo. Isaías fala lá no capítulo 53, né, sobre Jesus que viria, entende? Mas não tem nem o nome, né? Não tem o nome. E o nome seria posto depois.